Fala galera, dando continuidade à nossa aula, a gente viu na aula retrasada as integrais duplas sobre as regiões retangulares. Na aula passada a integral iterada e agora nós vamos ver as integrais sobre regiões gerais, ou seja, quando a gente tem uma curva, uma reta e uma curva, enfim, não é uma região retangular, tá? Então o volume ele é dado por essa formulinha aqui. Nós já vamos entender um pouquinho melhor, tá? Eu comentei isso aqui do teorema do Fubini, mas nós vamos ver mais para frente aqui um pouquinho mais detalhado, beleza? Então o volume ele é a integral dupla de uma região R da função, tá? Então essa região ela vai estar no plano e aí quando aplicado na função a gente consegue encontrar o volume. Esse dA aqui ele pode ser dx dy ou dy dx, dependendo da forma que a gente for analisar esse gráfico, tá? Então vamos lá, o teorema de Fubini, seja f de x e y contínuo em uma região R, se esse R ele estiver definido, eu vou explicar isso aqui, tá? Ó. Então vamos supor que o R ele está definido com x entre A e B, igual, maior ou igual a A, menor ou igual a B, G1 que é uma função menor ou igual a Y, menor ou igual a G2, e esse G1 e G2 são contínuas em AB. Então, isso aqui que eu tinha falado, a gente vai escrever dessa forma. Eu vou explicar isso, tá, gente? O que eu quero que vocês entendam agora, quando a região não é mais um retângulo. Quando ela é uma região retangular, o que a gente sabe? A gente sabe de que ponto que estava indo aqui até aqui. E sabe de que ponto que vai daqui a aqui. Então eram constantes. Aqui era uma constante, aqui era uma constante. Aqui uma constante, aqui outra constante. Agora, como pode ser uma curva, então não é mais uma constante somente, né? Uma delas vai ser constante, que é a de fora, e a de dentro vai ser função. Pode ter alguma constante? Pode, mas na maioria das vezes funções, tá? Vai de função a função, beleza? O dy dx vai depender se você está vindo pelo lado ou por baixo, tá? Sempre vai ser assim, da esquerda para a direita ou de baixo para cima. Aí vai depender para ver se é dy dx ou dx dy. Beleza? Vou explicar isso no exercício, vai ficar mais fácil de entender. Vamos ver só uma representação geométrica aqui para a gente entender melhor. Ó, se eu tenho aqui plano cartesiano, x, y. Se eu tenho uma região, vamos por região assim, ó, faz isso e isso aqui, tá? Vamos supor essa região aqui. Aqui embaixo, essa função, eu vou chamar ela de G1. E essa função de cima eu vou chamar de G2. Beleza? E esses pontos aqui, ó, até onde vai chegar, eu vou falar que é o ponto A. E eu vou falar que aqui é o ponto B. Beleza? Então, gente, ó, como que eu vou fazer para calcular essa região aqui, ó? Porque essa região é região limitada, né? Então, como que eu calculo essa região? Aqui vai ser por uma integral dupla. Só que como que nós vamos analisar isso? Se eu for pegar nesse sentido, eu tenho que ver por onde que entra. Está entrando pela função G1, certo? Então vai de G1, da função G1, não importa se eu peguei a minha entrada por aqui, por aqui. Percebam que sempre está entrando por G1, tá? Qualquer lugar que eu pegar daqui, entre o A e B, vai entrar pelo G1. Então vai de G1 até G2, não importa em qual lugar eu pegar, vai bater lá em G2. Se eu estou indo nesse sentido, esse sentido aqui está paralelo ao eixo Y. Então nós estamos falando do quê? Primeiramente, lembra que a de dentro é dy e a de fora vai ser o dx, porque vai de A até B. Então percebam que ela vai do ponto A até o ponto B. Então de A até B dx. E a nossa função é função xy. Se fosse o contrário, tá, galera? Se fosse por aqui, ó, entrando por aqui, seria o contrário, seria dx dy e nós teríamos, aqui nesse exemplo meu não é função, né, é o ponto A e B, mas suponhamos que eu entrasse por aqui. Então eu vou de A até B, tá, ó. Deixa eu armar a integral dupla aqui. Então de A até B
e depois variando de G1 a G2. Só que aqui nesse caso vai dar função depois, né? Então não... É só para mostrar como ficaria essa parte aqui, tá? Ó, vai ficar dx dy. Mas desse jeito aqui você não resolveria o exercício, tá? Porque a constante tem que estar do lado de fora. Beleza? Então, fica essa que é a ideia, tá? Da representação geométrica. Galera, eu vou colocar um exemplo, vou colocar alguns exemplos, né? Então vamos lá, para resolver esse daqui. Vocês vão ver que são 3 exemplos bem interessantes aí para a gente tentar entender esse conteúdo. Encontre o volume do prisma, cuja base ele é um triângulo no plano XY, delimitado pelo eixo X e pelas retas. Então aqui que a gente vai ter que ver, ó. Então é pelas retas y igual a x e x igual a 1. Então, galera, ó, é um triângulo no plano XY. O que é o plano XY? Está aqui o plano XY. Ele está delimitado pelo eixo X e por essas retas, e cujo topo está no plano Z. Então, essa é a nossa função, a integral dessa função que nós vamos calcular. Beleza? Então, vamos traçar essa reta para ver qual é a região. Por que eu tenho que fazer o gráfico? Porque só analisando o gráfico, não é só analisando o gráfico, mas analisando o gráfico vai ser é como se o nosso gráfico fosse um auxílio para montar essas integrais, tá? Fica muito mais fácil vendo o gráfico. A reta y igual a x, todo mundo sabe que é essa reta aqui, né? Ó, é a bissetriz, né? Do primeiro quadrante. Porque quando é 1 é 1, quando é 2 é 2, quando é 3 é 3. Então y igual a x. E o x igual a 1, vou colocar que o 1 está aqui. Então é uma reta vertical aqui, ó. Beleza? Então, como o exercício fala que está delimitado pelo ponto, pelo eixo x, então, ó, cadê o mouse? Estava aqui em cima. Então, ó, pelo eixo x e pelas retas y igual a x e x igual a 1. Então, ele quer essa região aqui, ó. Certo? Então, é essa região aqui que eu quero calcular. Como que eu vou montar essa integral? Vamos lá, ó. Eu vou montar aqui e resolver na outra tela. Vamos só montar. Eu vou fazer a entrada de baixo para cima. De baixo para cima eu acho que fica mais fácil nesse caso. Por quê? Porque são constantes aqui, né? Ó. Aqui é 0 e aqui é 1. Então, para o x, a gente já sabe que vai de 0 até 1. Então, esse é o cara de fora no x. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Colocar assim, ó. O x está entre quem? X está entre 0 e 1. O y está entre quem? O y, essa região, esse ponto aqui, ó. A gente precisa dele? Não vai precisar. Por quê? Porque eu estou pegando do y igual a 0 até a reta. Essa reta é qual? Y igual a x. Então não importa por onde eu faço essa entrada aqui de baixo para cima. Se eu entrar por aqui, vai bater lá em cima no y igual a x. Se eu entrar aqui, vai bater no y igual a x. Então é de 0 até x. Então como vai ficar? De 0, que entrando por baixo bem no eixo aqui do x é 0, né? E até a reta x. De qual função? 3 menos x menos y. Como eu estou derivando, como eu estou integrando primeiro para y, dy dx. Beleza? Então esse que é o resumo aqui do que a gente viu, tá? Ó, primeiro vem a função, né? dy dx no caso, que veio por baixo primeiro. Então é assim que fica. Então vamos integrar isso aqui em relação a x, em relação a y, desculpa. Então vamos lá, ó. Vai ficar, eu posso fazer separado ou eu posso fazer assim, tá, gente? Ó, posso colocar aqui entre colchete, que vai ser a integral do resultado disso. Vou colocar aqui já para ficar melhor. Mas se quiser separar isso aqui, fazer num canto do caderno e depois colocar a resposta lá, também pode. Integral em relação a y vai dar 3y menos xy. Lembra, quando não tem nada aparece, né? Apareceu um y, menos. Aqui estava y, então soma 1 no expoente, né? Y quadrado. E quem está no expoente fica dividindo. Y quadrado sobre 2.
Isso tudo variando de 0 até x. Dx. Beleza? Então, ó, eu fiz o cálculo da integral em relação a y, variando de 0 a x, dx. Preciso solucionar isso. Lembra que sempre eu troco primeiro o y, todos os y eu troco por x, menos e vou trocar por 0. Tá? Então, como que vai ficar? A integral, trocando por x, vai dar 3x, menos x vezes x, né? Menos x quadrado, e menos x ao quadrado sobre 2. Isso tudo menos, abre parênteses, eu vou trocar todo mundo por 0. Só que vai dar 0, né? 3 vezes 0, menos x vezes 0, e menos 0 ao quadrado sobre 2. Então ficou tudo isso dx. Essa parte aqui, por sorte nossa, vai zerar. Isso aqui economiza conta, né? Então ficou só essa parte de dentro. Então ficou assim, ó, integral de 0 até 1 de 3x menos x quadrado menos x quadrado sobre 2 dx. E agora só fazer a integral em relação a x. Poderia juntar esses dois? Poderia, para ficar mais fácil. Mas eu não vou juntar aqui não. Tá? Vamos lá, integral em relação a x vai ficar 3x quadrado sobre 2, porque a integral de x é x ao quadrado sobre 2, menos x ao cubo sobre 3, e menos, aqui é como se fosse esse x quadrado sobre 2, é como se fosse meio vezes x quadrado, tá? Então, meio vezes o x quadrado, e eu vou integrar o x quadrado, que vai dar x ao cubo sobre 3. E deu tudo isso variando de 0 até 1. Ou seja, é só trocar todo mundo por 1, né? Porque a parte do 0 vai zerar todo mundo. Então, substituindo tudo isso por 1, vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado deu 1 sobre 2, menos 1 ao cubo vai dar 1 sobre 3, e menos 1 vezes 1 ao cubo, que é 1, então vai dar 1 sobre 6, porque é 2 vezes 3 aqui embaixo. Menos todo mundo que é 0. Eu não vou nem colocar, viu, galera, essa parte vai ser 0, porque como é 0, não vai influenciar em nada. Então é só resolver essa conta, né? Ficou 3 sobre 2 aqui, só melhorando essa parte aqui. 3 sobre 2, menos 1 sobre 3, menos 1 sobre 6. MMC aqui a gente sabe que é 6. Divido pelo de baixo, dá 3 vezes 3, 9. Menos, divido pelo de baixo, dá 2 vezes 1, 2. Menos, divido pelo de baixo, dá 1 vezes 1, 1. Isso, 9 menos 2, 7, menos 1, 6. 6 sobre 6, que vai dar 1. Então, o volume que a gente procurava, o volume desse prisma, é igual a 1. Beleza? Então, tá feito aí o primeiro exercício. A parte principal, galera, desse exercício, não a parte principal, né? Mas é isso aqui, ó. É montar. Aqui que tá pegado, tá? Todo exercício complicado é chegar nisso. Depois é cálculo de integral, né? Aí vocês têm que saber todas as regras e tudo mais. Mas o complicado é chegar nisso, ó. Então pegar o jeito já integral duplo, porque na tripla piora. E agora vamos começar o exercício 2. Então vamos lá, ó. Encontre o volume do sólido em forma de cunha que está abaixo da superfície. Então essa aqui é a nossa função. E acima da região R, delimitada pela curva, essa curva aqui e essa reta aqui, e o eixo X. Ou seja, vamos esboçar esse gráfico para a gente ver como vai ficar. Aqui é X e aqui é Y. Primeira parte do Y igual a 2x, se a gente esboçar isso, vai fazer mais ou menos isso, ó. Tá? Ah, quando é 1, deu 2. Então vou colocar que 1 está aqui. Vou colocar mais para frente para ficar fácil de ver, tá? Quando é 1, tá batendo aqui, opa, no 2. Por que isso? Porque raiz quadrada de 1 é 1 vezes 2, 2.
certo? Quando for 0, é 0 mesmo. Então vai fazer isso daqui, tá? Quando for 4, vai dar 4. Porque a raiz de 4 é 2, vezes 2, 4. Então deu bem aqui. Era para estar alinhado, mas saiu um pouquinho torto. Tá? E depois y igual a 4x menos 2. O que a gente faz? Se o x for 0, quando o x é 0, o y dá menos 2. Vai estar lá para baixo. Então vamos pensar assim, onde que vai começar no eixo x? Nós vamos zerar o y. Se o y for 0, como vai ficar? 4x menos 2 igual a 0. O que vai dar isso? 4x é igual a 2. X é igual a 2 sobre 4, que é meio, né? Então aqui na metade. Eu já sei que é uma reta que vai fazer isso aqui, ó. Vai subir com tudo aqui. Onde que elas vão se cruzar? Exatamente nesse ponto 1. Vou mostrar o porquê já já. Vou colocar aqui outro. Saiu assim, mais ou menos, tá? É que ficou um pouco feio o desenho. Mas, o que o gráfico, então, o que eu quero, aonde que eu quero calcular, né? Qual que é a minha região? A região que a gente quer calcular, no caso, é essa região. Cadê o mouse? Essa região aqui, ó. Porque está entre. Opa. Essa região, por quê? Ela está entre essa reta. Deixa eu mudar a cor do mouse. Está entre essa reta aqui. Essa reta não, né? Essa funçãozinha. Que é y igual a 2 raiz de x. Está entre essa aqui, que é uma reta. E o eixo x, né? Porque ele começa aqui de baixo, ó. Tá pegando o eixo x. Só que, gente, repara nesse exercício aqui. Onde que está o problema nesse? O problema é que se eu quiser pegar de baixo para cima igual naquele, se eu pegar daqui, o que está acontecendo? Eu estou batendo pelo eixo. Mas e se eu quisesse pegar daqui de baixo para cima, ó? Tá indo pela... Nossa. Tá indo pela... Por essa reta, né? Não tá... As entradas são diferentes, tá? Percebem? Então, se eu fizer dessa forma, não tem como fazer por uma única integral dupla, tá? Eu vou ter que dividir essa figura. Beleza? Como assim? Divido ela aqui, ó. Bem nesse ponto aqui eu vou dividir em 2. Eu já sei que é o ponto meio. Então, se eu dividir em 2, eu vou ter que fazer uma soma das duas partes, tá? Ó, a parte da região 1, vou chamar isso aqui de região 1. E essa aqui de região 2. Se eu for seguir esse padrão. Então, como que seria a minha região 1? Ó, a integral dupla. Estou indo primeiro, então, nesse sentido aqui, ó. Então, vai do 0 até essa reta aqui, que o y vale 2 raiz de x. Então, seria de 0 até o 2 raiz de x. Beleza? Indo de 0 para o x agora, de 0 até meio. De 0 até meio. Isso da função que a gente tem. 16 menos x quadrado menos y ao quadrado. Tudo isso dy dx. Isso é o cálculo de uma região. Aí tem a outra. Então, mais a segunda região. Começando de baixo para cima, agora é do y igual a 4x menos 2. Então, 4x menos 2. Porque agora eu estou partindo dessa reta, né? Qualquer entrada que eu fizer desse ponto para frente vai bater nessa reta. Então, do 4x menos 2 até a função 2 raiz de x. E está indo de meio a 1. Então, de meio até 1. Da função 16 menos x quadrado menos y quadrado dy dx. Beleza? Então, aqui é uma forma de resolver,
certo? Então, essa é uma forma, dividindo em duas partes, fiz assim. Vou colocar na outra tela a outra forma. Não vou calcular, viu, galera? Só vou deixar montado, porque vai ficar bem extenso. E eu quero, na verdade, mostrar para vocês como monta, tá? Então, esse daqui eu monto dessa forma, é um jeito. E o outro jeito seria assim, ó. Olha meu cachorro roncando com gosto de novo. Esse aqui saiu melhor, né? Devia ter feito assim naquele lá também, ó. Aí, ó. E o ponto 1 tá aqui. Ficou um pouco torto. Ficou deitado a figura, né? Aqui é o ponto meio, como a gente já viu. E nós queremos essa região aqui. Então, naquele lá, só para retomar, eu dividi a figura em dois, né? Bem no ponto aqui, ó. Esse desenho ficou melhor. Então, bem no ponto, porque daí se eu entro por baixo, eu cabo na reta. E se eu entro pela essa reta, cabo também lá na reta não, na função, né? Y igual a 2 raiz de x. E esse aqui é y é igual a 4x menos 2. Só que se eu for fazer de lado, ó, agora eu preciso saber que ponto que é esse aqui, ó. Por quê? Porque agora eu vou entrar por aqui. Tá? Se eu vou entrar por aqui, eu preciso saber qual que é a variação depois nesse sentido aqui. Que vai de 0 até... Que ponto é esse? Ah, quando aqui é 1... Ah, eu não falei por que que é 1, né? Vou falar por que que é 1, viu, gente? Já falo já. Se aqui for 1, ó, 2 vezes raiz de 1 é 1, né? 2 vezes 1, 2. Como que eu sei o ponto de intersecção do cruzamento de duas funções? É só igualar as funções. Tá, ó, não está falando que y é igual a 4x menos 2 e aqui fala que y é igual a 2 raiz de x. Então iguala 4x menos 2 igual a 2 raiz de x. Vou fazer aqui, ó. 4x menos 2 igual a 2 raiz de x. Como a gente resolve uma equação quando tem raiz, eleva ao quadrado os dois lados. Eleva ao quadrado e eleva ao quadrado. Esse cara ao quadrado vai dar 16, quadrado do primeiro, produto notável, hein? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes o 4x vezes o 2x, 2 vezes 4, 8, vezes 2, 16. Mais quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Isso tudo é igual, quando a gente eleva isso ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, e raiz de x ao quadrado é simplesmente x. Joga para cá, 16x quadrado menos, ó, aqui está menos 16x, vai passar esse 4 com menos 4x, vai dar menos 20x. Mais 4 é igual a 0. Aqui, para melhorar a conta, eu posso dividir todo mundo por 4. Divide todo mundo por 4. Dá 4x ao quadrado menos 5x mais 1 igual a 0. Aqui, vamos lá, eu vou calcular até o final. Delta é igual a b quadrado, então 25, menos 4 vezes a vezes c, menos 16. Isso vai dar 9. Gente, como não é o foco da aula, eu estou fazendo as contas mais rápido aqui, tá? E aqui nós temos que x é igual a menos b, então menos o menos 5 vai dar 5, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, sobre 2 vezes o 4, que é 8. Então nós vamos encontrar dois valores, o x1 e o x2. 5 mais 3, 8. 8 sobre 8, 1. 5 menos 3, 2. 2 sobre 4, 2 sobre 8, desculpa. Que é a mesma coisa que 1 quarto. Aqui, se nós observarmos, falar assim, por que não é 1 quarto? Porque a gente viu que aqui está o meio, né? E 1 quarto está para trás, 1 quarto estaria aqui. Então, eu já sei que esse ponto não é 1 quarto, é 1. Mas, quando nós temos uma equação que é irracional, a gente chama de equação irracional, tá? Quando tem raiz, a gente tem que substituir os valores ver se satisfaz a equação. Tá, ó. Então, por exemplo, eu não falei que é igual, essa aqui é igual uma da outra? Troca por 1, que é o valor que nós encontramos, e vê se dá igual. Vocês vão ver que dá igual. Troca por 1 quarto, vocês já vão ver que não dá igual, tá? Porque raiz de 1 quarto, por exemplo,
vai dar 1 sobre 2. Quando eu multiplicar, vocês vão ver que é diferente de quando eu trocar aqui por 1/4, tá? Ó. Aqui vai dar menos 1 quando você trocar por 1/4. 4 vezes 1/4 vai dar 4 sobre 4, 1. 1 menos 2, menos 1. E esse cara aqui vai dar 1. Então, menos 1 é igual a 1? Não. Então, esse cara aqui não convém. Beleza? Então, eu só estou querendo mostrar como que eu acho o ponto de intersecção, tá? Voltando aqui para o nosso exercício, se eu quero entrar por aqui, gente, então, o que vai variar depois? Eu posso fazer aquilo que eu tinha feito no outro exercício, ó. Eu fiz nesse? Não fiz nesse, né? Aqui eu poderia ter falado, ó. Aqui, o que eu calculei? O x indo primeiro, nessa primeira região. O x entre 0,5. E o y não vai caber, né? Olha que ronquinho gostoso, minha cachorra. Acho que vocês estão ouvindo. E o y vai de 0 até a função aqui, né? 2 raiz de x. Por isso que eu montei assim, né? E variando para y, depois x. E aqui é só observar que vai de meio a 1 e da função 4x menos 2 até 2 raiz de x. Nesse caso aqui, como eu estou olhando do sentido esquerda para a direita, o que eu vou falar? Que o x e o y... Vou começar de fora, tá? Que é o y, que são as constantes. O y está em 0 a 2. Então, de 0 a 2. E agora vai ser o x. Ó, a função, nossa, é 16 menos x quadrado. Menos y quadrado. Agora vai ser dx dy. O nosso x está indo de onde até onde? Galera, se eu quero saber o valor do x, eu tenho que isolar x aqui, ó. Então vai ter que isolar o x aqui. Como que eu isolo? Passa para lá. Ó, y mais 2 igual a 4x. E x vale y mais 2 sobre 4. Então, esse cara aqui, essa reta, é por onde tá chegando no final, né? Tá entrando por aqui, ó. Tá entrando por essa. E saindo no y igual a x é y mais 2 sobre 4. Então, aqui em cima é y mais 2 sobre 4. E por onde entra aqui, não, que é essa função aqui, eu tenho que isolar x nessa. Então, eu já sei que o x ele está menor que y mais 2 sobre 4. Já peguei uma parte aqui. E agora eu preciso saber o começo, que é essa aqui, tem que isolar x. Como que eu faço? Elevo os dois lados ao quadrado. Elevando ao quadrado ambos os lados, vai dar y ao quadrado é igual a 4 vezes x. Passa dividindo, x vale y quadrado sobre 4. Então aqui é y ao quadrado sobre 4. Então essa aqui é a entrada, tá? Y ao quadrado sobre 4. Beleza? Então daí eu tenho que integrar em relação a x e depois substituir isso daqui, né, nos pontos, variando esse menos esse. Depois que eu tiver o resultado em relação a y. Vai ficar bem grande, tá? Por isso que eu não vou calcular. E assim como esse daqui. Quem quiser fazer o cálculo e ver se chega na resposta, depois pode jogar na calculadora para ver a conta final, mas vai dar aproximadamente 12,4. Tá? Então, quem quiser tentar fazer, galera, chegar nisso daqui, tá certo o exercício. Esse jeito vai dar igual que essa soma? Vai. Se você quiser fazer por esse lado aqui, né, por baixo, separando em duas regiões, pode fazer. Se quiser fazer de um lado só, daí você vai ter que trocar, né, isolar o x para trocar aqui, também vai dar. Vocês vão ver que vai ficar bem grande o exercício, tá? Por isso que eu não vou fazer. Beleza? E por fim, vamos para o exercício 3. Calcule essa integral dupla, né, dessa região, onde a nossa função é x vezes y dA. E a região está entre y igual a raiz de x, y igual a x sobre 2, x igual a 4, x igual a 2. A gente sabe que o x igual a 4 e x igual a 2 são constantes, né? Então são retas na vertical. Primeiro que y igual a x sobre 2 é uma reta, né? Essa é uma reta mais ou menos assim.
um pouco torta, né? Isso aqui não é muito uma reta. E y igual a raiz de x faz isso daqui, ó. Tá? Esse barulho do meu cachorro roncando, muito sono. Ó, meu exercício, minha figura não ficou das melhores, tá, gente? Mas é essa região aqui que quer calcular. Beleza? Como que eu sei qual que é esse ponto de intersecção mesmo? A gente fez agora há pouco. Teria que prolongar aqui, né? Porque o meu ficou um pouco ruim a figura. Vou prolongar até chegar no ponto de intersecção. Deixa eu apagar aqui para não ficar tão ruim, né? Então vamos lá. Partindo do zero aqui, né? Isso aqui é o zero. E tenho esse ponto. Quem que é esse ponto? É só igualar as duas funções. Raiz de x é igual a x sobre 2. Eleva ao quadrado dos dois lados, vai dar x é igual a x quadrado sobre 2. Passo o x para lá, né, se eu quiser. X quadrado sobre 4, viu, galera? Desculpa. Vou fazer de cabeça aqui, deu errado. X quadrado sobre 4. Aqui eu posso passar, né? Vai ficar x ao quadrado igual a 4x. Se eu jogo para cá, x ao quadrado menos 4x é igual a 0. Se eu pôr o x em evidência, aqui poderia fazer por Bhaskara, tá? Mas fica mais fácil pôr em evidência, sai mais rápido. Então por que pode fazer isso? Se eu coloco x em evidência, vai dar x que multiplica quem para voltar em x quadrado? X vezes x dá o x quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. E quando uma multiplicação é zero? Quando um dos termos são zero, tá? Ou x é igual a zero, ou x menos 4 é igual a zero. E aqui resulta que x vale 4. Beleza? Então os pontos de intersecção é aqui embaixo mesmo, né? E aqui o meu gráfico ficou ruim, e aqui é o ponto 4. Mas o exercício já deu, né? Essas duas coisas aqui, essas duas condições. Que é cortar aqui, né? Ó, essa região aqui que o gráfico está pedindo. Por coincidência, bem no ponto 4. Ou seja, ele não quer tudo isso, tá, gente? Eu tinha feito isso antes, mas não é tudo isso não. Desculpa. Ele quer essa região aqui apenas, ó. Certo? Porque além de estar nessas funções, está entre 2 e 4. Então, qualquer lugar que eu entrar por baixo, ó, se eu entrar por aqui, por aqui, qualquer lugar que eu entrar sempre vai estar pegando essa reta aqui, que é y igual a x sobre 2. Esse cara aqui x sobre 2. Olha que x bonito. E essa outra aqui, o y igual a raiz de x, que é por onde sai. Beleza? Então, se eu for montar essa integral, eu posso calcular. Primeiro, eu vou montar para fora, tá? Ó. O que é a parte de fora? A parte de fora é para o x, tá? Ó. X vai ser depois, que são as constantes, que vai de 2 a 4. De 2 a 4. E essa parte de dentro vai daqui para cá, né? Que é de x sobre 2 até raiz de x. X sobre 2 até a raiz de x. E a função exercício deu, né? Tá aqui, ó, xy dA. Então, nesse caso, é dy dx que nós vamos calcular. Porque eu estou vendo na variável x, y primeiro, tá? Y é igual, então primeiro para y. Então, vamos fazer a integral em relação a y. Eu mantenho a primeira, né? Posso pôr um colchetes. Vamos lá, integrar isso aqui em relação a y vai dar x é constante vezes y ao quadrado sobre 2. Isso indo de x sobre 2 até raiz de x. Ficou um pouco feio. Dx. E agora aqui, vamos substituir, né? Eu vou copiar ainda.
de 2 a 4. E aí vamos lá, ó. Esse sobre 2 que está aqui, eu posso puxar o 2 para cá, né? X sobre 2 vai ficar. X sobre 2, que multiplica quem? Caramba. Multiplica quem? O y ao quadrado. Quem que é o y ao quadrado? Raiz de x ao quadrado. Então, deixa eu substituir o primeiro cara. Menos, vou fazer a mesma coisa, parênteses aqui, né? X sobre 2 que multiplica quem que é o y ao quadrado? É x sobre 2 ao quadrado. Dx. E isso aqui, o que vai resultar? Vamos só escrever melhor, né? Para poder dar sequência. Então, só para escrever melhor para dar sequência, aqui vai dar x sobre 2 vezes raiz de x ao quadrado dá x menos, o que vai dar isso aqui? X vezes x quadrado dá x ao cubo. E depois 2 vezes 2 ao quadrado, que é 4, 2 vezes 4, 8. Então, sobre 8. Isso tudo dx. Beleza? Eu vou então fazer essa conta melhorar, né? Vai ficar x ao quadrado sobre 2 menos x ao cubo sobre 8. Isso dx. E agora fazendo essa integral então em relação a x, né? Eu posso puxar o meio para fora, né? A integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3. Menos, eu posso puxar um oitavo para fora e fazer essa integral de x ao cubo, que é x à quarta sobre 4. Isso tudo menos, abre parênteses, vamos lá, ó. Vou trocar agora isso tudo variando de 2 a 4. Escrevendo isso melhor, vai ficar x ao cubo sobre 6 menos x à quarta sobre 32. E agora, isso tudo, né, variando de 2 a 4. Vamos trocar então, né, gente? Vamos para os cálculos. Trocando primeiro por 4, 4 ao cubo sobre 6, menos 4 à quarta sobre 32, menos 2 ao cubo sobre 6, menos 2 à quarta sobre 32. Tem que fazer essa conta. 4 ao cubo é 64. Então, 64 sobre 6 menos 4 a quarta, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64 vezes 4, 256 sobre 32. Já vou resolver essa aqui, né? 2 ao cubo é 8. 8 sobre 6, como tem o menos, então menos 8 sobre 6. 2 à quarta dá 16. 16 sobre 32. Só como tem esse menos com esse menos, vai dar mais. Então, mais 16 por 32. Bom, vamos juntar quem tem 32 com 32 e ver o que dá para fazer, né? Para ficar melhor a conta. Aqui quem está com calculadora fica mais fácil, né, galera? Fazendo as contas aqui, ó, no final disso tudo, para quem quiser fazer as contas, vai dar 11 sobre 6. Beleza? Ó, só para ficar claro, né? 64 por 6. Vamos lá, se eu dividir por 2, em cima e embaixo, dá 32
por 3, menos. Esse cara, se eu dividir por 2, dá 128 por 16. Esse aqui por 2, 4 terços. E esse aqui dá meio, né? Dá pra ver já, dá meio. O que dá pra simplificar ainda é esse 128 por 16, né? Simplificando isso daqui, vou fazer aqui no canto, tá, gente? Rascunho, porque a resposta está aqui já do exercício, tá? Só para mostrar como fazer essa conta se você não tem uma calculadora. Dividindo por 2 dá 64 por 8. Tá. 64 dividido por 8 dá 8 mesmo, né? Então esse cara aqui é 8. O 32 menos o 4, né? 32 menos 4, porque os dois estão sobre 3, tá? Por isso que eu posso pegar os dois. Esse cara aqui vai dar 28 sobre 3. Então seria 28 sobre 3 menos 8 e mais meio. Fazendo MMC aqui vai dar 6. Divide pelo de baixo dá 2 vezes 28, 56. 6 dividido por 1, 6 vezes 8, 48. E aqui vai dar 3 vezes 1, 3. 56 menos 48 dá 8. 8 mais 3, 11. 11 sobre 6, que está aqui. Beleza? Galera, então espero que vocês tenham entendido. E agora sim, na próxima aula, nós vamos para as coordenadas polares. Um abraço, até lá.